peso do que guardamos. Poderia uma mulher construída a partir da verdade dos outros sobreviver à descoberta de que a sua própria vida tinha sido fundada numa mentira? A arquivista passou 15 anos no silêncio da Biblioteca Municipal de Sevilha, na primavera de 1923, catalogando os mortos. Não exatamente corpos, mas tudo que os mortos tinham deixado para trás. Cartas seladas com cera, livros de contabilidade de um comércio esquecido, escrituras de propriedades de casas que já tinham desabado há muito tempo. Ela tinha 34 anos e era solteira, o que em Sevilha, naquela época, era uma condição tratada com uma mistura de compaixão e suspeita. Ela não se importava. Aprenderá, muito cedo, que as expectativas dos outros eram um peso que ela não precisava carregar. Fora abandonada aos 6 anos, sem drama, sem orfanato, sem tragédia. Sua mãe simplesmente a deixou num colégio de freiras em Córdoba, prometeu voltar em uma semana e nunca mais retornou. A arquivista esperou no portão por 3 dias até que uma freira finalmente a pegasse pela mão e a levasse para dentro. Ela cresceu acreditando que o amor era uma promessa que as pessoas faziam quando ainda pretendiam cumpri-la, e que quebravam quando a vida tornava difícil mantê-la. Então ela depositou sua fé nos documentos. Documentos não abandonavam. Eles guardavam exatamente o que lhes tinha sido colocado. Então o engenheiro chegou. Ele veio a Sevilha em fevereiro, contratado pela cidade para inspecionar a antiga rede de aquedutos antes de um ambicioso projeto de restauração, parte de um esforço mais amplo para modernizar a cidade antes da Exposição Ibero-Americana de 1929. Ele era português, tinha 40 anos e uma reputação que o precedia pelos canais oficiais, disciplinado, meticuloso, difícil. Ele foi à biblioteca porque os mapas romanos originais dos canais subterrâneos de água de Sevilha eram guardados ali, trancados num armário plano que ninguém abria havia 20 anos. Ela o abriu para ele. Esse foi o começo. O engenheiro era um homem que se movia pelos espaços como se estivesse medindo-os. Andava próximo às paredes, falava em frases precisas, tomava notas nas margens de suas próprias notas. A arquivista reconheceu algo nisso, um homem que tinha aprendido a ocupar o menor espaço possível. Ela não investigou. Entregou os mapas e o deixou na mesa longa junto à janela. Ele voltou na manhã seguinte, e na outra. Na terceira semana, eles almoçavam juntos nos degraus atrás da biblioteca, na luz pálida de um fevereiro sevilhano, compartilhando pão e azeitonas, e aos poucos, frases que não tinham nada a ver com os aquedutos. Ela lhe contou sobre uma carta que havia encontrado naquela semana, escrita por uma mulher ao marido que tinha ido para as Américas em 1840 e nunca mais voltará. O engenheiro a ouvia com o tipo de atenção que a maioria das pessoas reserva apenas para informações pelas quais será testada depois. Ele lhe contou, por sua vez, que já tinha sido noivo uma vez, de uma mulher em Lisboa. Ela se casara com outra pessoa enquanto ele estava fora, num projeto de levantamento nos Açores. Ele disse isso sem amargura. O que ela achou mais perturbador do que a amargura seria: o enamoramento deles não foi um único evento, mas uma sequência de pequenas renúncias. Ela lhe mostrou coisas que ninguém mais tinha tocado, um mapa desenhado à mão de uma rua que já não existia, um conjunto de receitas escritas em árabe, uma fotografia da biblioteca como era em 1870. Ele lhe mostrou seus cadernos de campo, com edições precisas e desenhos ocasionais nas margens, pequenos esboços de coisas que tinha visto e que não tinham relevância técnica, mas que ele não conseguia deixar de registrar. Uma pomba num contraforte, um sapato de criança deixado numa praça. Ela entendeu que essas eram as coisas que ele amava e que não conseguia explicar. Em abril, estavam apaixonados. Nenhum dos dois disse isso, mas eles se demoravam na porta da biblioteca todas as tardes, e as despedidas ficavam mais longas e mais complicadas. E uma tarde ele estendeu a mão e colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela, e depois ficou surpreso com a própria mão, e ela não recuou. O obstáculo chegou, como os obstáculos costumam chegar, na forma de uma carta burocrática. O engenheiro foi convocado para uma reunião com o comissário da cidade, que lhe informou que o projeto do aqueduto estava sendo reestruturado. O governo português tinha preocupações com um cidadão passar 14 meses em um país estrangeiro. O engenheiro precisaria voltar a Lisboa em julho para renovar sua autorização de trabalho e defender o projeto diante de um comitê conjunto. O processo, estimou o comissário, poderia levar entre 3 e 6 meses. Depois disso, não era certo que ele seria novamente designado para Sevilha. Os orçamentos estavam mudando, a política estava mudando, tudo estava mudando.
O engenheiro foi à biblioteca naquela tarde e lhe contou diretamente. Ele não era um homem de suavizar as coisas. Ela ouviu. Colocou o documento que tinha nas mãos sobre a mesa. Disse, entendo. Essas duas palavras carregavam muito mais do que parecia. O que ela não disse, que já sabia que isso iria acontecer, do mesmo modo que se sabe que uma tempestade vem não pelo céu, mas pela qualidade do ar, que vinha esperando a coisa que levaria tudo embora, porque, em sua experiência, o amor sempre era um prelúdio de partida, que já estava se preparando, nos pequenos cômodos frios de sua vida interior, para ser abandonada outra vez. Disse, quando você vai embora? Ele disse, não é disso que vim falar. Ela olhou para ele. Ele disse, quero te pedir que venha comigo para Lisboa. Não pelo comitê, não pelo projeto, como minha esposa. O quarto ficou em silêncio absoluto. A poeira se movia na luz da tarde. Ela disse que pensaria sobre isso. Isso não era verdade. Ela já tinha decidido. Tinha decidido que não. Não porque não o amasse, mas porque amava, e porque sabia que seguiria aquele homem atravessando uma fronteira e entrando em uma cidade onde não conhecia ninguém, e reconstruiria toda a sua vida em torno de uma promessa, e promessas podiam ser quebradas. Seria catastrófico. Ela não sobreviveria uma segunda vez. Passou 3 dias nessa decisão. Era muito boa em estar sozinha. Caminhava pelo arquivo depois do fechamento e passava as mãos pelos lombos dos livros mais antigos e dizia a si mesma que aquilo era suficiente. Sempre tinha sido suficiente. Então encontrou a carta. Estava arquivada no lugar errado, enterrada em um lote de correspondência da década de 1890 que ela vinha catalogando para um subsídio de restauração. O envelope estava endereçado em uma caligrafia que ela não reconheceu. O nome na carta era o nome do colégio conventual em Córdoba onde ela havia crescido. Ela abriu, como lhe era permitido por sua função profissional. Era do registro civil da cidade de Sevilha, datada de 1895, endereçada à Madre Superiora. Fazia referência a uma menina de 6 anos, deixada aos cuidados do convento por uma mulher que havia sido internada, de forma involuntária, em um sanatório em Granada 3 dias depois de deixar a criança no portão. A carta confirmava que a mulher havia morrido no sanatório em 1901. O registro estava escrevendo para garantir que a criança tivesse sido devidamente documentada. O nome da criança era o nome dela. Sua mãe não a havia abandonado. Sua mãe havia sido levada. Havia uma diferença tão grande que não tinha fundo. Ela ficou sentada à mesa por muito tempo. Lá fora, os sinos da Giralda marcavam os quartos de hora. Ela havia passado 28 anos carregando a versão de si mesma que tinha sido abandonada, a menina no portão que não valia a pena ser buscada, e essa versão moldou tudo, cada parede, cada recusa, cada distância cuidadosamente mantida. E ela fora construída sobre a história errada. Ela pensou nos esboços nas margens do engenheiro, a pomba, o sapato, as coisas que ele amava e que não conseguia explicar. Ela colocou a carta na bolsa e saiu da biblioteca e atravessou a cidade até o quarto alugado dele na Caricierpes, e bateu na porta. Quando ele abriu, ela disse, eu tenho algo para te contar, e depois preciso que você me pergunte de novo. Ela contou a ele sobre a carta. Ela contou, pela primeira vez, a verdadeira história da infância dela, toda a sua arquitetura, não a versão digna que havia ensaiado, mas a menina de 6 anos no portão do convento. Ele ouviu sem interromper, sem se aproximar dela, simplesmente presente como sempre esteve, como se não tivesse outro lugar para estar. Quando ela terminou, ele disse, te perguntar o quê? Ela disse, você sabe. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse, você viria comigo para Lisboa? Ela disse que sim. Mas Lisboa se complicou quase de imediato, quando o engenheiro apresentou os planos à família. Seu irmão mais velho, que administrava a empresa familiar de engenharia civil e controlava os contratos que financiavam grande parte do trabalho do engenheiro, deixou sua posição muito clara. Ele não considerava que uma arquivista espanhola sem conexões familiares e sem dinheiro fosse uma esposa adequada para um homem cuja reputação profissional começava a atrair atenção institucional séria. Ele disse isso na frente dela. Disse uma vez, com clareza, e depois não repetiu, porque era um homem prático e achou que era suficiente. Quase foi. O engenheiro, que havia dependido a vida inteira da rede de contatos do irmão, que nunca tinha conseguido concluir um grande projeto sem o apoio da empresa, que uma vez disse a ela que família era a única coisa sem a qual ele não tinha aprendido a viver, ficou em silêncio por 4 dias.
Ela entendeu o que aquele silêncio significava. Ela já havia catalogado história suficiente para saber que homens não escorrem facilmente contra as estruturas que os construíram. Ela fez a mala. Escreveu uma carta ao diretor da biblioteca de Sevilha pedindo para retomar seu cargo. Deixou a carta sem fechar sobre a mesa do pequeno quarto que alugava perto do bairro de Alfama, para ainda poder decidir não enviá-la. No quarto dia, o engenheiro foi ao escritório do irmão. Ela não soube o que foi dito. Ele nunca contou tudo, e ela nunca perguntou. Ele voltou à noite com as mãos nos bolsos e uma expressão no rosto como a de um homem que acabou de largar algo muito pesado. Ele disse: eu disse a ele que vou conseguir meus próprios contratos, que a empresa fique com o nome. Ela disse: você não precisava fazer isso. Ele disse: passei 40 anos fazendo o que os outros esperavam de mim. Acho que posso me permitir uma decisão minha. Ela pegou a carta para Sevilha e a rasgou em pedaços. Eles se casaram em Lisboa em setembro de 1923, em uma cerimônia civil com 2 testemunhas. O supervisor do projeto do aqueduto e uma mulher do bairro de Alfama que havia lhe emprestado agulha e linha na semana anterior e foi convidada por essa pequena gentileza. O engenheiro reconstruiu sua prática profissional lentamente, com contratos independentes, que eram mais instáveis, mas também, ela percebeu, mais interessantes para ele. Ele voltou a fazer esboços nas margens, mais do que antes. Ela conseguiu trabalho na Biblioteca Nacional, primeiro como catalogadora temporária e depois, no prazo de 2 anos, como chefe da seção de manuscritos históricos. O arquivo de Sevilha lhe enviava cartas ocasionalmente, fazendo perguntas que só ela podia responder, e ela respondia pelo correio com o cuidado meticuloso de quem ainda amava o trabalho e já não precisava que o trabalho a amasse de volta. Na primavera de 1925, recebeu um pacote do convento de Córdoba. A Madre Superiora, já muito idosa, estivera organizando décadas de correspondência e encontrou a carta do Registro Civil de 1895, o original, junto com uma pequena fotografia de sua mãe tirada antes da doença. Uma mulher jovem com os mesmos ossos do rosto da arquivista e a mesma forma de se manter ligeiramente à parte de tudo, como se estivesse medindo a distância. Ela colocou a fotografia em uma moldura sobre sua mesa, entre o dicionário e a lâmpada, onde pudesse vê-la sem precisar procurá-la. Naquela noite, quando o engenheiro voltou de uma visita a uma obra ao longo do Tejo, sentou-se diante dela na mesa do jantar e notou a fotografia imediatamente. Por que notava tudo? Perguntou quem era. Ela disse: minha mãe. Acontece que ela esteve o tempo todo procurando um caminho de volta. Só ficou sem tempo para encontrá-lo. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela, e ficaram um tempo em silêncio, naquele tipo de quietude particular de 2 pessoas que fizeram de casa as coisas de que antes tinham medo, e descobriram, com considerável surpresa, que a casa sustenta. Você gostou da história de hoje? Fica comigo só mais um instante. Conta pra gente nos comentários, de que cidade você está assistindo. Essa mensagem te tocou? E se tiver ideias para novas histórias, compartilhe, a sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Deixe um like se esta mensagem teve algum significado para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Se você acha que alguém pode gostar desta mensagem, pode compartilhar. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Alguns são links de afiliados, então você ajuda sem custo extra. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.